boa tarde todo mundo. Como é que vocês estão nesse domingo? Como estão nessa tarde? Como foram nessa semana? A gente se encontrou algumas vezes, não foi? Ao longo da semana. Como é que tá o som? Tá todo mundo, deixa eu ver aqui, me escutando? Nós fizemos uma gambiarra aqui para poder vocês verem esse fundo aqui. Tem cadeira, caixa, tem uma gambiarra danada aqui para segurar o celular. Mas eu queria que vocês vissem esse fundo, né? Aqui é o quintal da minha casa. No quintal tem a área verde do condomínio, né? Essa área é a área verde do condomínio. Mas olha como fica bonita. Apesar do tempo estar extremamente seco aqui em Brasília, né? Que é o clima daqui nesses tempos. Mas fica muito bonito. O sol, as árvores, né? Então, eu queria que vocês também pudessem ver. Geralmente eu sento aqui, eu ligo a câmera, eu converso com vocês, mas sempre sentada, né? Ali no chão, em algum lugar, e vocês não conseguem ver. Pois bem, como estão vocês? Como foram essa semana? Como vão nesse domingo? Domingo que é um dia de muito descanso para algumas pessoas, outras já trabalham no domingo, né? Mas na grande parte é descanso, né? Deixa eu ver, Sueli, Bel Torres, um beijo. Hilda Ferreira, Camila Antonieta, mãe do Tavinho, André Inácio, Ju. Estou bem também, está tudo bem. Cristina Busanello. Muita gente dizendo que vem para o dia 21 também, né? Dia 21 vai ser um dia muito lindo. Foi uma coisa que surgiu, claro que não de repente, nada de repente, mas surgiu da necessidade, né? Surgiu dessa necessidade de se falar tanto nesse mês de Setembro Amarelo, né? A gente fala tanto, de como a gente deve lembrar de como tratar as pessoas. É também um mês onde a gente tem que lembrar de cuidar da saúde mental. Eu sei e concordo quando dizem que não pode ser só o Setembro Amarelo, né? Tem que ser todos os meses. Mas surge esse mês com o intuito de nos lembrar, com o intuito que a gente não deixe o tempo passar, esqueça e comece a fazer tudo novamente. Então o Setembro Amarelo ele tem uma grande importância de nos lembrar, né, de tudo que a gente deve fazer ao longo de todos os dias, ao longo do nosso ano, ao longo da nossa vida, e é importante. Então, foi muito importante a divulgação desse evento. Eu chamo de evento, as pessoas já acham logo que né, é grande espiritualmente, por assim se falar. Mas é só uma forma da gente se juntar, na Casa da Caridade, da gente poder ficar um pouco junto, da gente poder falar sobre o tema sem tabu, da gente também falar sobre o tema realmente sobre o olhar espírita. E quando eu digo sobre o olhar espírita, não é sobre o olhar dos livros ou da visão de alguns espíritos, mas sobre o olhar espírita. O olhar espírita dos espíritos, né, da espiritualidade sobre isso. É hora da gente se dar as mãos, né, dar as mãos às famílias que passaram e passam por isso. É hora da gente mudar a nossa rota, porque tem muitas pessoas pensando, né, em desistir da vida terrena, pensando em deixar para lá as lutas e as provas. Tem muita gente sofrendo nesse momento, sofrendo nesse mês, sofrendo o ano todo. Então é um evento que é justamente para que a gente possa lembrar de todos. E inclusive lembrar dos nossos atos, lembrar do que nós devemos fazer. Flamarion vai falar sobre a ótica do espiritismo e eu vou falar, né, junto com ele. Teoria, vocês podem muito bem ler em livros, inclusive pela internet é o que mais há. Canais espíritas que podem ensinar a teoria, que podem ensinar o que já está escrito, os próprios livros. Nós vamos falar sobre a luz
dos espíritos mesmo, do espiritismo. Claro, Flammarion vai ler, Flammarion vai falar sobre a ótica da doutrina, mas nós estamos lá para nos dar as mãos. Então é um lugar livre, é um lugar livre de preconceitos, livre de julgamento, é zona neutra. É zona neutra mesmo na Casa da Caridade. Então dia 21 sim será passado pela internet, YouTube, tá bom? E dia 22 eu vou conversar com a Luciana, a mãezinha do Ronaldinho. O Ronaldinho é a carta que tá no ar no YouTube, né? Foi um suicídio também. E essa mãezinha topou conversar comigo, porque eu acho que as mães, elas podem ensinar muito. E Luciana tem muita coisa para ensinar. Então, no dia 22, pela manhã, às 11 horas, eu e Luciana também estaremos fazendo um bate-papo sobre isso no domingo. No sábado, o evento começa às 8 horas da manhã e encerra por volta das 2 horas, quando vai ter o passe e cura para as pessoas que estão na casa também, tá? As pessoas que estão na casa também. Então foi um evento que surgiu da necessidade. Eu prego o Setembro Amarelo, né? Eu prego essa lembrança o ano inteiro. Eu sempre digo para vocês que a gente deve saber como trata as pessoas o ano inteiro. É logicamente que uma hora ou outra a gente erra, uma hora ou outra a gente não está num dia bom, acaba tratando mal uma pessoa. Isso acontece. Perdemos a cabeça, perdemos nosso equilíbrio por alguns motivos, mas a gente precisa reaver, a gente precisa se equilibrar, a gente precisa seguir, né? A gente precisa seguir. Então, o ano inteiro lembrando disso, lembrando também, eu uso muito o Setembro Amarelo na minha percepção como a lembrança de se cuidar da saúde mental, Quando nós estamos com dor de estômago, nós procuramos um médico relacionado a isso. Quando nós estamos com algum problema ginecológico, a gente procura um médico que tenha essa especialidade e assim por diante. Então, nós precisamos procurar também o médico, o psiquiatra, que é saúde mental, os psicólogos que fazem o tratamento, tudo isso. Então, dessa forma, minha maior função, eu digo isso, é quebrar tabu. E esse tabu de se procurar ajuda psiquiátrica, de se procurar ajuda para a saúde mental, tem que ser quebrado. Eu digo para vocês que não há problema nisso, pelo contrário, se evitariam muitas mortes, se evitariam muito sofrimento, muitas mães que hoje precisam passar por esse luto tão dolorido, se evitaria muitas coisas, poderia melhorar muito o quadro de depressão, se as pessoas parassem com esse tabu tão pequeno sobre psiquiatria ou sobre buscar ajuda. Buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza. Aliás, buscar ajuda é um sinônimo de força, porque você reconhece que naquele momento você não está mais conseguindo, né? Não está mais conseguindo andar sozinha, que você precisa de um andar já, que você precisa de uma muleta, que você precisa de uma ajuda para buscar caminhar. Então isso requer muita força, né? Requer muita força mesmo. Requer que você tenha a coragem de seguir. A coragem de seguir ela é maior do que tudo. Então nesse ponto eu levanto sim a bandeira. Não se deve ter vergonha, não se deve querer saber o que as outras pessoas vão achar sobre você procurar ajuda mental, porque você procura os outros médicos quando precisa. E muitas vezes a gente fica relapsa, né, com a saúde mental, e ela é muito necessária. Nós temos que cuidar sim da espiritual, a tríade, né, corpo, mente e espírito. Mas precisamos buscar ajuda quando a gente sente necessidade. Eu digo para vocês, sem nenhuma demagogia ou sem nenhum pudor, sem nada. No dia que eu precisar de uma ajuda médica sobre a questão da minha saúde mental, eu irei procurar sem problema algum. Aliás, vocês sabem que eu entrei, né, para a faculdade de psicologia porque eu vi ali uma forma de aliar o meu trabalho espiritual com uma profissão que realmente me traz uma paz
de espírito muito grande, porque profissão é individual de cada um, mas porque eu acredito nesse tratamento, eu acredito que nessa tríade, eu acredito que quando você fala sobre as coisas que estão ali o tempo inteiro te martelando, muitas vezes as pessoas não querem te ouvir. Muitas vezes as pessoas não querem mais ouvir você sendo repetitiva naqueles problemas, sendo repetitiva no luto, sendo repetitiva nas coisas que te doem. E aí quando você vai para uma terapia, quando você vai para o psicólogo, você encontra ali o apoio que você precisa, né? De falar até não poder mais, até você tirar tudo isso para fora. Então eu não tenho problema nenhum em procurar ajuda mental sempre que precisar. E é isso que eu levanto, é essa bandeira que eu levanto. E não pense no que os outros vão falar, sabe? Porque quando você está com sua dor, é só você. Quando você está com sua dor, quando você está na depressão, quando você está na tristeza, é só você. Só você e só você. Então por que pensar sempre nos outros? Por quê? Sabe o que é feio, sabe o que é vergonhoso? É não evoluir, é não buscar, né, fazer o bem. É passar por esse mundo de uma forma inexpressiva. Isso é vergonhoso. É fazer o mal quando você pode fazer o bem. É buscar sempre ajudar. Mas quando você vai buscar a sua saúde mental, isso é um privilégio que nós temos. Nossos antepassados não tiveram esse privilégio, não tiveram essa facilidade. Nós temos, vamos buscar. Precisamos nos ajudar. E os médicos, todos os psicólogos, todos aqueles que estudam para isso, estão aí para nos ajudar. Vamos buscar sempre que precisamos. E claro, sempre buscando ajuda espiritual. Essa é indivisível, essa está tão dentro de nós como um sangue, enfim, faz parte do que somos. É tríade, é corpo, mente e espírito. Não tenham vergonha de buscar ajuda mental, não tenho. A saúde mental é muito importante e pode te ajudar a evoluir espiritualmente. Dificilmente você consegue uma evolução espiritual quando a sua saúde mental está prejudicada. Você pode até conseguir a evolução com o corpo prejudicado, porque muitas vezes aquela prova que você está passando está te ajudando a resgatar muitas coisas, mas com a saúde mental não, porque você não consegue enxergar a verdade e a bondade na espiritualidade quando a sua mente pensa totalmente o contrário, quando você não está conseguindo. Você não está conseguindo. É como se você dissesse para mim que uma pessoa que está assim, que está triste, que está depressiva, ela precise ir às igrejas, aos centros espíritas para se curar. Como você vai dizer isso se a pessoa não está sequer conseguindo levantar da cama? Quando o interno dela, quando a biologia dela, como tudo dela está modificado aqui dentro, está sonolenta, está com dor, né? Não tem como, é necessário que a gente cuide dessa parte também. A Casa da Caridade tem psiquiatra que atende na casa gratuitamente, um voluntário, Dr. Leonardo. Fiquem à vontade se precisarem para procurar. Nós temos 8 psicólogos, 4 psicanalistas que também atendem na casa, no Brasil inteiro. Fiquem à vontade para utilizar os nossos serviços, é feito com muito amor. Nós cuidamos do corpo, da mente e do espírito. Então, esse evento é um evento extremamente importante. Nós iremos falar sobre o suicídio, mas iremos falar, acima de tudo, sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Devemos ser felizes mesmo diante dos nossos maiores obstáculos e provas? Tudo isso nós iremos falar nesse dia 21. Será maravilhoso. Deixa eu ver. Vou responder umas perguntas aqui. Cleidson Marinho, não sei o que será do espiritismo daqui para frente. Quando iremos buscar ajuda, querem logo nos colocar para trabalhar e não fazem mais consultas mediúnicas. É importante você saber quando você está paciente, ou seja, quando você é paciente. O que é paciente? Justamente esses pacientes, paciente de hospital, paciente de médico, quando você está precisando do tratamento, da diferença de quando você está precisando fazer um trabalho, exercer uma missão ali dentro. Isso é muito, muito, muito complicado, né? Isso é muito complicado.
Então, parte de nós também. Se você se sente mal, se você sabe que o que você precisa é tratar, você não vai aceitar trabalhar naquele momento. Nossos irmãos que buscam o auxílio mediúnico também merecem o equilíbrio dos médios, que já é muito difícil, né? Nós médios, nós temos sempre uma ponta do iceberg ali para tentar nos tirar, né, daquele caminhar. E é necessário muito estudo, é necessário muita luta, mas muita reforma íntima. Então, o que eu sugiro é que sempre que você não se sentir pronto para trabalhar, você vai agradecer e vai procurar, né? E vai procurar um lugar em que você possa se tratar. Muitas vezes, Mayra Rocha não é uma trabalhadora da casa. Muitas vezes a Mayra Rocha entra no passe como paciente, que precisa tomar um passe, que precisa ouvir alguns conselhos. Eu entro lá para isso. É saber identificar como é que está seu dia, é saber identificar como é que está o seu momento, o seu processo. Eu não estou dizendo que a gente só pode trabalhar mediunicamente quando está em perfeição, porque a gente não consegue, né? Mas a gente precisa saber quando o nosso desequilíbrio pode desequilibrar também os trabalhos mediúnicos e as pessoas que ali buscam, principalmente num passe, por exemplo. Uma pessoa, logicamente, que a pessoa que está ruim tem uma série de espíritos ali que vão. Eu já vi uma pessoa explicando isso na internet quando eu dei uma palestra e ela não entendeu o que eu tentei dizer, mas ela disse, não tem isso. Mesmo que o médium esteja em desequilíbrio, os espíritos que estão ali aplicando o passe são de estado evolutivo muito bom e isso não vai prejudicar. Mas veja bem, ela só pensou num lado. O médium tem que ser um bom instrumento. E sim, muitas vezes os nossos sentimentos, sabe aquela história da energia negativa? Muitas vezes a forma como nós estamos hoje vai influenciar as pessoas que foram lá receber o passe. Às vezes o passe é rápido demais, às vezes o passe é desleixado, às vezes o passe é sem concentração, porque a pessoa teve muito problema, porque a pessoa passou por muita coisa naquele dia. Então sim, os espíritos que estão lá estão preparados para isso, mas o médium deve ser um bom instrumento. Quer ver? Chegue no seu trabalho com 10 pessoas e tenha sido um dia muito ruim, chegue no seu trabalho da forma que você se encontra e você vai conseguir fazer aquele lugar que está ali até mais ou menos ficar muito ruim, porque a energia atrai energia. Então não vamos só colocar na conta dos espíritos, colocar assim, olha, eu vou de qualquer jeito, sem nenhuma reforma, eu vou de todo jeito, sem nenhuma responsabilidade pelos meus atos, eu vou de todo jeito fazer o trabalho e colocar apenas para os espíritos que estão lá fazendo esse trabalho junto conosco, afinal nós precisamos fazer esse trabalho, tem a responsabilidade pelo equilíbrio do local. É aí que não está certo. Se eles precisarem, eles vão fazer independente do médium. Agora, o que eles necessitam é de bons instrumentos. Então, para trabalhar mediunicamente, tem que ter pelo menos um mínimo de autorresponsabilidade para saber. Por que o dirigente da casa, porque a pessoa que está dirigindo o trabalho, nem sempre vai ficar ali questionando ou sabendo como foi o seu dia. Os espíritos sim, mas eles não. Então você precisa ter autorresponsabilidade para saber quando o seu trabalho vai ajudar ou quando ele pode inclusive prejudicar. Não o trabalho dos espíritos, eu estou falando do trabalho dos médios, do trabalho dos médios, né? Alguém perguntou aqui, Mayra, Bárbara Monique, um beijo, querida. Mayra, você acha que a pessoa que se suicidou tem salvação? Bárbara, vamos falar sobre essa questão de salvação. E aí a gente precisa tirar essa questão da salvação das religiões que nós viemos, né? Que geralmente quem fala sobre salvação são os nossos irmãos evangélicos, né? E os nossos irmãos católicos. Eles falam em salvação porque eles acreditam, né? Que existirá um julgamento. Pelo menos os irmãos evangélicos, eles acreditam que haverá um julgamento e que diante desse julgamento todos serão julgados, inclusive os mortos, como eles falam, e diante desse julgamento será decidido por Deus quem terá a salvação eterna ou quem terá, né, o inferno eterno. É isso, mais ou menos, né? Nossos irmãos católicos acreditam também no inferno, no céu e no purgatório. E nós espíritas não falamos em salvação desse jeito. Nós não falamos em salvação do dia que será o julgamento. Nossa salvação, por assim se falar, entre aspas, é todo dia. É nossa reforma íntima. Nossa salvação é um punhado todo dia para se melhorar para uma próxima encarnação que eu tiver que voltar. Nenhum espírito regride. Nenhum. Exatamente nenhum regride. Ele ganha a bonificação que ele juntou aqui, né, nesse plano,
e vai para o próximo já com essa bonificação. Ele não regride, ele ganha aqueles pontos e vai para a próxima. Algumas vezes nós ficamos estacionários e isso é muito ruim. Não regredir não significa que a gente teve sucesso. Ficar estacionário é muito ruim também. Ficar parado é muito ruim. Então, o que é que acontece? A nossa salvação é a cada minuto, é a todo dia. Nós não acreditamos num julgamento, nem tampouco que Jesus irá retornar, porque Jesus nunca saiu daqui. Jesus nunca saiu daqui. Jesus vem todos os dias ao plano terreno para ajudar os seus irmãos, para ajudar os espíritos que precisam. Ele visita os lugares mais difíceis, né, na espiritualidade, para poder ajudar. Ele nunca parou de trabalhar. Então, se eu acredito que um irmão que tirou a própria vida tem salvação, essa salvação baseada nas doutrinas de outros irmãos, não. Porque aí, se você estudar aquela doutrina lá, você vai dizer isso. Agora eu vou te falar para o espiritismo, para os espíritos e sobretudo de Deus, que eu vivenciei e vivencio. Tem tanta quanto salvação, quanto eu, Mayra Rocha, que também cometo meus erros, né? Eu também cometo meus erros ao longo das encarnações e depende de mim mudá-los. Então, eles já foram salvos, assim como nós também já fomos salvos, assim como todos os dias nós somos. É simplesmente a mesma coisa que todo mundo. E a gente pensa muito sobre o ato, né? Sobre o ato de desistência. Os nossos irmãos que tiram a sua própria vida, eles nem são corajosos e nem são fracos, eles são desesperados. E no momento de desespero, no momento de desequilíbrio, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Cada um de nós aqui tem essa capacidade. O que a gente faz é orar, vigiar e andar. Por isso que é importante falar sobre saúde mental, por isso que é importante incentivar as pessoas a se cuidar na totalidade. Por isso que é importante a gente tratar bem os outros e tentar se encaixar da melhor forma possível em sociedade, porque os nossos atos também levam a outras pessoas a desistirem. A culpa dos suicídios não são dos suicidas somente, são da humanidade inteira. De mim, de você, que sabe o que a gente faz? No dia que a gente não está bem, a gente maltrata uma pessoa na rua, sem saber sequer como é que está o dia daquela outra pessoa. Sem saber sequer qual foi o dano que eu causei naquela simples frase de ignorância, de humilhação, de desrespeito. O nosso preconceito mata, as nossas falsas religiões matam. E aqui eu não estou falando dos irmãos de outras religiões, não. Estou me colocando dentro. Estou nos colocando dentro. As nossas falsas religiões, as nossas falsas doutrinas matam. Por quê? Porque o problema do espiritismo não é o espiritismo. A doutrina espírita ela é perfeita. O problema são os espíritas. O problema do catolicismo não é a doutrina deles. São os católicos. O problema dos evangélicos são evangélicos e assim por diante. Porque o problema é da pessoa. O problema é daquele espírito ali que caminha dentro de uma espiritualidade fantasiosa. Se você pegar todas as religiões e todas as doutrinas, elas têm bons ensinamentos e no final são os mesmos ensinamentos, exatamente os mesmos. Dito de outras palavras, Mayra, mas aí eles acham que vai ter um julgamento e aí, sim, eles acham que vai ter um julgamento, o que de fato acontece, mas esse julgamento é feito por nós mesmos. Nós somos os próprios juízes da nossa vida. E é engraçado que quando você desencarna, é você que vai lidar com você mesmo. Então há um julgamento. Apenas eles acreditam que o julgamento é de uma forma diferente. Apenas ele acredita que o resultado desse julgamento é de uma forma diferente. Mas no final eles estão buscando com isso, quando eles levantam, né, o julgamento, quando eles levantam as doutrinas assim, buscar você fazer entender que é muito importante que você ande no caminho do bem. Que é muito importante que você faça o bem, que você busque o bem, que você se corrija, porque errar é normal. Já nasce da nossa natureza os erros. E eu sei que você não consegue exatamente ter nenhum tipo de angariar, nenhum tipo de conhecimento, se você não erra. Se você não erra, você não adquire experiência. O importante é errar, saber que errou e mudar a rota das coisas. Então, sim, eles têm tanta salvação. É a mesma coisa de você me perguntar se eu também tenho condição de ser salva, se qualquer um tem condição de ser salva.
Infelizmente, a gente aprendeu com a religião dos medos, onde existe um fogo eterno ou um céu eterno, onde muitas vezes é necessário apenas um ato litúrgico para que você fosse salva, não é? Eu converso muito com a minha mãe sobre isso, né? Minha mãe é evangélica, então a gente conversa muito sobre Bíblia, sobre Deus, a gente conversa muito sobre algumas situações que ocorrem no dia a dia, né? Então, assim, Mayra, e algumas pessoas me perguntam, Mayra, fulano praticou maldades a vida inteira, e aí, no final, ele se batizou um dia antes de desencarnar, desencarnou e está salvo. Alguém já me perguntou isso, pela igreja da minha mãe? Não, isso é a crença. Ele vai sofrer as consequências dos atos que ele plantou. Isso aqui é ato litúrgico humano, da terra. Deus é outra situação. Deus é justiça, mas é a justiça que ele te deu, o livre-arbítrio. Você é seu próprio julgador. E é o pior dos julgadores. Se Deus te julgasse, se fosse ele o juiz que fosse te julgar nesse julgamento final, você estava bem. Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é empatia, é paciência. Ele saberia te julgar da forma mais amorosa possível. O problema é que você é o seu próprio julgador. E será que você saberá se julgar? Porque você será julgado da mesma forma que julgou os outros aqui. Então, sim, o suicida, o doente, aquele que desencarnou de acidente, é a mesma projeção, é a evolução espiritual. E a gente precisa trazer para a gente a nossa responsabilidade. Vamos tratar melhor as pessoas. Vamos parar de ter preconceito. Eu sei que é difícil porque nós somos humanos. Se você perguntar, Mayra, você nunca julgou? Logicamente que eu já julguei. Mas todas as vezes que vem um julgamento na minha cabeça, logo em seguida eu penso, isso não é bonito. Isso não é bonito, isso não é legal, porque quando chegar a minha vez, eu não vou querer ser julgada, eu vou achar que eu fui injustiçada, eu vou achar que as pessoas estão me tratando mal. Não é legal, Mayra, não é legal. Cada um tem a sua vida e deve seguir. E tirar isso do meu pensamento. Se você tem essa coisa de julgar sempre, comece a fazer isso. Pense em outra coisa. Pense como se fosse você. É um exercício, isso mesmo. A Marta falou a coisa certa, é um exercício. Quando você for julgar, se coloque no lugar daquela pessoa. Nossa, eu, sinceramente, quando eu vejo, né? Quando eu vejo que eu entro na internet por algum motivo, que eu vejo os comentários, não só dos meus vídeos, mas comentários de muitas outras coisas, de vídeos de outros amigos, palestrantes espíritas, ou não, ou de artistas que você está olhando ali. São comentários tão perversos e as pessoas acham legais, assim, é legal ler os comentários. Às vezes você vê o comentário assim, meu erro é vir nos comentários, aí é sempre um comentário de piada, é sempre um comentário assim, né? E as pessoas acham bonito, acham legal, mas porque não são com elas, não são com elas, são com outras pessoas que estão ali. E aqueles comentários não falam tanto sobre aquela pessoa que está sendo julgada, fala sobre você que entra na internet para isso. Será que com a mesma praticidade que você tem de entrar para fazer esses comentários, você entra para ajudar uma pessoa que se mostra depressiva, que se mostra triste? Será que está disposto a escutá-lo? Será que está disposto a ajudar nesse problema? Muitas pessoas estão em sofrimento sozinhas, sem poder gritar, porque sabem que pode ser colocada em vexame por conta disso. Então, há de se ter uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, responsabilidade emocional e espiritual. Senão não tem como falar em Setembro Amarelo, senão não tem como falar depois, será que eles são salvos, né? Quando a gente faz essa pergunta, eu sei que as pessoas que me fazem são famílias que passaram por isso e tem mesmo uma preocupação, que às vezes vai num centro espírita, vai numa igreja escutar coisas tão terríveis, que isso machuca demais a família, né? A gente só esquece que a verdade pertence a Deus. Ele nos dá o plano reencarnatório e ele também muda esses planos e ele também é responsável pela verdade absoluta. E não somos nós. Então, o que nós podemos ver são situações espirituais de espíritos específicos. Cuidado com os livros, cada espírito tem uma experiência diferente. É necessário saber se a pessoa estava equilibrada no momento, se estava acometida, né, de uma situação que não pudesse reter seus atos.
é necessário saber muitas coisas e não somos nós. É Deus, é a espiritualidade. Então não posso falar em termos absolutos, em dogmas absolutos de todos os espíritos. E é aí que eu arranjo problema também na internet, porque aí muitos espíritas, inclusive, me julgam muito por estar falando isso. Porque os outros irmãos de outras religiões entendem, eu entendo eles completamente, eles não têm a mesma fé que eu e muitas vezes não têm a mesma crença. Mas os outros têm, mas julgam por isso, porque eu me nego a pegar os espíritos e juntar tudo num caminho só. Mayra e Priscila são a mesma coisa, Mayra e Antônia é a mesma coisa. Às vezes o mesmo ato são tratados diferentes por situações diferentes. Somos espíritos diferentes, em estado de evolução diferentes, passando provas diferentes, em famílias diferentes, vivendo em meios diferentes e no final a humanidade inteira tem responsabilidade sobre essas desistências. E outra coisa que também é bom se dizer é que não há ninguém neste plano imensamente forte que nunca tenha pensado em desistir de alguma coisa. Às vezes não foi da vida, mas foi desistir dos planos, foi ficar alheia a tudo, desistiu da humanidade, desistiu do amor, desistiu de muita coisa. De muita coisa. Então, nós todos somos falíveis. Então, esse meu entendimento é que às vezes não é entendido. E eu não faço isso para agradar, não. Porque as pessoas querem usar terror para evitar coisa que o amor evitaria. Não é com terror, não é fazendo medo. A pessoa que está desesperada, que quer desistir da vida, ela não tem mais medo de nada. Você vai usar o medo com ela para quê? Ela já não acredita em nada, ela já está com dor até a tampa. Ela não vai ter medo de jeito nenhum. Desse medo que você quer colocar para ela, dessa doutrina de terror que você quer colocar nela. Ela não vai ter, você precisa ensinar com amor. Por que que eu não posso tirar a vida? Porque a vida vale a pena. Por quê? Porque nós estamos aqui, né? Porque nós estamos aqui para angariar, para resgatar e nós vamos conseguir. Porque o plano é de expiação, mas nós podemos ser felizes. Porque você não está sozinho, cada um de nós passa um problema. Porque isso não é besteira, porque você já foi a um médico, você precisa que eu vá ao médico com você? Você já fez os exames para saber se não é coisa biológica que está faltando? Se não é vitamina? Se não é coisa necessária também que você precisa colocar para equilibrar seu corpo? Porque nós sabemos pela ciência que existe, né? Que existe também depressões dessa forma. Será que você não precisa sair de um ambiente totalmente tóxico, violento, num ambiente que você está lá emocionalmente ligado, né? Numa dependência emocional, para você ver que a vida é bonita, para você ver que o sol nasce? Será? Então antes da gente colocar todo mundo numa caixa só, fique sabendo que nem todo mundo tem o mesmo tamanho. E eu sempre disse, eu não falo pelo espiritismo. Digo isso muito, não falo. Mas fala pelo espiritismo? Não falo. Eu não falo pelo espiritismo. O espiritismo é a doutrina. Tem muitos doutrinadores aí, ó, que podem falar pelo espiritismo com capacidade e competência. Eu, Mayra, não. Eu falo pelos espíritos que me acompanham. Eu falo pela vivência que eu tenho com os espíritos, porque a doutrina espírita, da qual eu faço parte, é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Quando a doutrina vira só dos espíritas, não nos serve. Não nos serve, não é? Não estou aqui fazendo crítica, não, ao espiritismo, não. De jeito nenhum, porque eu sou espírita. Eu estou fazendo crítica àqueles que usam o seu ego para falar em nome dos espíritos, né? Espiritismo que nós vivemos aqui é 0,01% do que é vivido no mundo espiritual. Nós nem temos competência, nem vivência, nem sabedoria ainda para vivenciar o que eles vivenciam lá. Por isso que eles vêm nos ensinar. Então, que arrogância é essa de achar que se sabe tudo? Que nas obras básicas e nas outras biografias que nós temos foi colocado tudo e que já está resolvido e está em perfeição. Não, Kardec disse a obra está inacabada. Agora, não vamos fazer, né? Não vamos fazer como os outros e usar a doutrina espírita como arma. Ela é amor. Nós nada sabemos e tudo muda. O mundo muda, as pessoas mudam, os problemas são outros. E os espíritos são inteligentes e bondosos a se moldar aos problemas novos da humanidade. Então eu não posso querer falar
da mesma doutrina espírita de 200 anos atrás e colocar em certos problemas, usar por analogia, usar por interpretação aquilo que era lá, se não tinha nessa época? Não dá, não dá. Então, precisa se ver, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada espírito é único. Você não pode ser colocado tudo numa mesma caixinha, mesmo que tenha sido parecidos problemas ou a forma de desencarne, não. E eu me nego a isso. Então eu não falo pelo espiritismo, eu falo pelos espíritos que me acompanham, que me ensinam e que eu vivenciei desde 4 anos. Mas todos também têm o direito e o dever de muitas vezes não concordar e ficar onde queiram ficar e acreditar no que queiram acreditar. Nós estamos aqui para evoluir. Eu sou muito capaz de aceitar. Agora, quando me pedem para que eu fale sobre qualquer assunto, é sob a luz dos espíritos. Todo o resto é doutrina, todo o resto é religião e fica aqui. A mesma religião pode ser usada de forma diferente. Então, infelizmente, se há um tempo atrás, quando eu iniciei publicamente, que era uma coisa que eu não queria, eu evitei falar muitas coisas das quais eu sabia, eu evitei falar muita coisa das quais eu fui ensinada, com medo de ser perseguida, com medo de ser maltratada, com medo de ser vista de uma forma diferente, com medo de certas comunidades. Hoje em dia, não tem mais. Sabe por quê? Eu fui perseguida, eu fui maltratada, eu fui escorraçada, eu passei tudo aquilo que eu tinha medo, me encalando. Então hoje eu não sou um cover, eu não sou cover, eu não sou um gravador. Então assim, se vocês buscam decorar a doutrina, pronto, pegou as obras básicas ali, viu? E fica ali, ó. Sabe uma coisa que eu aprendi, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha vida é que assim, as pessoas falavam muito assim: ah, eu vou na igreja, fulano vai na igreja todo dia. Eu vou no centro espírita, fulano vai no centro espírita todo dia, fulano tá sempre dentro do centro espírita tal, não sei o quê. Muitas vezes, essas igrejas, esses templos, os centros espíritas, só têm funcionalidade aqui nesse plano. Vai. Só tem nesse plano. Às vezes não estão. Calma, vai derrubar minha caixa. Vai. Às vezes não existe no outro plano, porque para existir no outro plano, precisa realmente falar de amor, precisa realmente ter empatia pelo próximo, precisa realmente fazer assim, ó, para abrir para o próximo, do que assim. E por isso que eu não prego o templo de pedra. Eu prego o templo que é você. No final das contas, vai ser você e Deus. No final das contas, vai ser você e Deus, né? Então, eu vivo hoje para pregar... viver hoje para pregar o quê? Realmente eu sou evangelista, eu prego o evangelho porque eu acho que a Bíblia é de fato muito importante, não é um espírito profético, não é nada, um livro profético, não é nada disso, mas é importante vivenciar também. Eu prego o espiritismo que vem desde o nascimento da humanidade, né? Lá atrás, prego o espiritismo que nasce lá atrás. Se a gente parasse para estudar de verdade, a gente ia estudar, por exemplo, o espiritualismo americano, ia ver quantos médios tem, anteriores aos que nós conhecemos hoje. Quanto ensinamento a gente pode aprender com pessoas que ficaram esquecidas lá atrás, porque elas não foram generalistas. O que é não ser generalista? É o que eu não sou. Eu não posso falar a mesma coisa que 3, 4, 5, 6 estão falando para virar uma verdade, e isso no direito a gente chama jurisprudência. Quando... começam a julgar um processo ou vários processos com a mesma forma. E aí cria-se uma jurisprudência, não é? Cria-se uma jurisprudência. E aí quando o processo chega lá, já é julgado automaticamente como é. Você já entra sabendo que tem grande chance de ganhar ou de perder lá na justiça, porque já tem uma jurisprudência. E às vezes você nem entra mais, jurisprudência formada. Então não vamos fazer isso nas religiões e dentro do espiritismo. Não é porque 2, 3 falaram a mesma coisa, que se eu não vivenciar isso, se não for dito a mim que é isso, eu vou seguir. Sêneca já falava sobre essa questão de seguir as multidões. Tenham cuidado, né? É verdade, Ferreira, eu concordo exatamente com você. Por isso que eu prego assim, vamos ser melhores, né? Vamos ser melhores uns com os outros.
Deixa eu ver aqui. Daniela Fagundes fala: Mayra, o que quer dizer o salário pago pelo pecado é a morte? Isso é uma frase bíblica, né? Isso é uma frase bíblica. Salário do pecado é a morte. É simplesmente dizer o que a gente diz no Espiritismo, é simplesmente dizer sobre a lei de retorno. Aqui se faz, aqui se paga, não tem isso? Do que você planta, você colhe. Quando ele diz o salário do pecado é a morte, ele está querendo te dizer assim. Andremar não apareceu, tá? Se você faz uma coisa ruim, até chegar no resultado, pode ser que aconteçam coisas boas, é verdade. Mas no final esse resultado não vai ser bom. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que a gente sabe que maltratou muito, ou maltratou você, ou maltratou os outros. Enfim, alguém que você julga de uma forma muito ruim. E aí você diz assim, mas essa pessoa não acontece nada com ela, que injustiça. Aí Deus não está sendo justo, por quê? Porque aquela pessoa é tão ruim com os outros, mas ela tem dinheiro, ela tem fama, ela passa bem, Por quê? Porque a gente hoje em dia vê uma questão só material mais e vê muitas vezes aquilo que está sendo mostrado, o que é que aquela pessoa quer mostrar, né? Principalmente internet, Facebook, Instagram, TikTok, sei lá. Todas as outras redes sociais, as pessoas colocam e vendem uma vida que nem sempre é a verdadeira, quase sempre não é. Porque ninguém quer vender a realidade, porque a realidade muitas vezes pode tirar a visão que os outros têm de vocês de perfeito, de bondoso, Entende? Então, o salário do pecado é a morte, e é justamente isso. Se você é uma pessoa ruim, provavelmente que você vai colher ruim, porque apesar de você enxergar apenas as coisas materiais, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Já ouviu uma frase assim que diz que a prova do dinheiro é realmente uma prova muito difícil? Sim, porque você não ter dinheiro é difícil e ter dinheiro também é difícil. Você não ter bens materiais é difícil, ter bens materiais é difícil. Só que quando você não tem os bens materiais, mas você anda certo no caminho da evolução, você simplesmente sabe que você precisa cada vez menos disso. Quando você tem muito dinheiro, por exemplo, e anda, não busca evolução espiritual ou pratica coisas ruins, você está sempre tentando buscar mais dinheiro, mais coisa, e nada vai suprir essa falta, esse desejo que você tem dentro de você. A sua vida não fica completa, você não é completo. Porque depende do que você busca espiritualmente. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas no momento certo. Porque você pode, né? Você pode muito bem não ter nada material, mas buscar o seu espiritual e com o tempo conseguir. Então, é isso. O salário do pecado é a morte, significa só isso. Aqui se faz, aqui se paga, lei do retorno, a justiça divina, tudo isso. Não vi a pergunta. A vida não é um comercial de margarina, exatamente, né? Exatamente. E a evolução, ela é todo dia. Se você parar para pensar, você já passou tanta coisa e você sobreviveu, né? Você já passou tanta coisa, e você ainda está aqui. Esses dias eu disse para vocês que eu sou muito ligada à música. E que eu não acho, assim como o Daniel sempre diz, não existe música pagã, né? Existe música. E aí algumas pessoas têm mais tendência a escutar um certo tipo, outras, tudo isso. Alexander, um beijo, primo. Eu escutei uma música de uma roqueira, um rock, e eu fui procurar saber, porque eu tô aprendendo inglês. Eu disse pra vocês, né, que agora eu tomei coragem, que eu não tinha, porque eu tinha muita vergonha de falar as coisas erradas. E aí eu tomei coragem para aprender inglês. E nessa aula de inglês eu vi essa música. É uma música da Pink, que na tradução ela diz assim, que sempre foi subestimada, massacrada, pisada, mas ainda estou aqui. E aí, lá no final, o trecho tem um palavrão, mas o que ela quer dizer assim, nunca se sinta menos, né? Se sinta perfeita para caramba.
É mais ou menos isso na música, que quer dizer: se sinta sempre perfeita, sempre boa, sempre que tu se sinta o que você é, né? É isso que ela quis dizer. E aquela música fez tanto sentido para mim, né? Às vezes a gente passa muitas coisas na nossa vida, mas a gente ainda continua aqui. Essa é a diferença de alguns. Nós continuamos aqui insistindo nessa evolução, insistindo nessa nossa caminhada. Mas nós vamos passar. Quando eu penso a minha vida lá atrás até agora, né? Agora eu penso muitas vezes, em muitos momentos que eu passei. Eu passei por muitos momentos também, assim como todos vocês. Nós atravessamos os nossos desertos, né? Nós atravessamos os nossos desertos. Cada um aqui atravessou um deserto diferente e vários desertos ao longo da vida. Olha, eu viajei um tempo lá atrás, quando eu fiquei vários anos desempregada, pensando que dificuldade de coisas que hoje eu posso ter, que eu não podia antes. E hoje, depois que eu não tive tudo isso, hoje eu vejo, na verdade, que eu não precisava dessas coisas. Eu posso tê-las, né? Se for bom, se for coisa agradável, eu posso tê-las. Mas eu não precisava. Não precisava. Mas isso me ajudou a seguir na evolução. Isso me ajudou a entrar numa faculdade. Isso me ajudou a lutar. Isso me ajudou a tudo, né? A gente tem que usar os obstáculos. É aquela história da pedra que se faz um castelo, mas enfim, a gente precisa sim. A gente precisa sim. Deixa eu ver. Tem pessoas dizendo que travou, que não tá aparecendo, não sei. Aqui parece que tá normal, mas me avisem aí, tá? Marília Cristina, um beijo, querida. Olha, hoje no grupo eu fiz uma pergunta para estudar com o pessoal do grupo mesmo. Eu fiz uma pergunta para eles assim: gente, como será, né? Como será que a gente sabe que vale a pena continuar com uma pessoa que nos machucou? Vou repetir a pergunta. Como eu sei que eu posso perdoar aquela pessoa e seguir com ela? Que vale a pena seguir com ela? Ou, como é que eu sei que eu posso perdoar, mas não devo seguir minha caminhada com aquela pessoa? Para a minha evolução, para meu equilíbrio, às vezes até para a minha saúde física, para a minha vida material. Como é que eu sei definir isso? E eu fiz essa pergunta no grupo. E eu fiz um experimento com eles. Eu disse assim: ó, tem um hino chamado, né? Eu não sei se é calma. Será que é calma aquele hino? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Acho que chama Um Refrão para a Sua Alma. É esse o hino, né? Então, nesse caso aí, eu perguntei pro pessoal assim: gente, quem se eu chegasse hoje e dissesse assim: você gostaria de cantar no dia da psicografia ou no evento da casa? Você gostaria de cantar esse hino? Você cantaria? Aí fui falando o nome dos voluntários. Uns falariam assim: olha, eu canto. Eu posso cantar. Eu não sei cantar não, mas eu posso cantar. Se o mestre Daniel pedir, eu posso cantar. Outros disseram: não, eu não posso cantar. Eu não sei cantar, eu não teria coragem de cantar. Outros diziam: eu posso cantar se for junto com outra pessoa. Outros que realmente são cantores, um disse assim: bom, não sei a letra, mas tendo a letra, eu posso cantar. Outra cantaria se ela aprendesse a letra e se o tom da voz dela também coubesse naquela letra, né? Na melodia. Você vê, várias respostas e todas servem para esse nosso ensinamento. Aquela pessoa que vale a pena você perdoar e seguir com ela, é aquela pessoa que muitas vezes sabe que errou, mas quer mudar. Não sabe a letra, mas pode aprender a letra para cantar. Então eu ainda não sei como fazer o certo, mas eu vou buscar aprender para poder andar com você. Outros vão dizer: não, eu me nego, eu estou certo e isso acabou. Como as pessoas disseram assim: não, eu não consigo cantar. Outros vão mostrar para você que ele não acredita que está errado ou que ele permanecerá assim. Esse não vale a pena você seguir com ele.
Outros vão dizer muito em dúvida, eu não sei, eu posso, mas eu não sei. Aquele ali precisa de uma distância amorosa até que ele possa exatamente fazer o exercício diário para se modificar, para andar. E nós também. Então, nem sempre nós sabemos a letra. Nem sempre nós sabemos cantar. Mas se nós tivermos, né, a boa ação, se nós tivermos a capacidade de entender, se nós tivermos a capacidade de buscar, aprender e evoluir, nós temos sim a capacidade de mudar e podemos ser perdoados e permanecer na vida das pessoas. Então, é muito delicado e é muito tênue essa linha de saber como continuar e com quem continuar. Mas cabe você perceber se a pessoa está, né? Se a pessoa está determinada a tentar, né? Determinada a tentar. Deixa eu ver. Parece que está atrasado os comentários. Olha, a Wanda fala, perdão é processo demorado. Muito. Perdão é processo muito demorado, né? É processo demorado, é processo de exercício, de estudo, de prática. É processo realmente muito demorado. E precisa ser feito todos os dias, a todos os momentos. E o pior, a transformação é feita em nós. Ah, se a gente pudesse mudar as pessoas. A gente só pode mudar a gente mesmo. A nossa capacidade é essa. Então, imagine, né? Imagine o tanto que é difícil. Eu acho que o perdão é um dos dons mais difíceis. Porque assim, você precisa mudar sentimentos que estão dentro de você. E muitas vezes mudar sentimentos contra pessoas que realmente te causaram mal. É ali, muitas vezes, que você se coloca frente ao que você é de verdade, né? Renata perguntou sobre pessoas que usam Deus para atacar. Depois ela disse, essa pessoa que coloca você como má e só como má, né? E só fala em Deus. Eu vi um negócio na internet também que fala assim, que lá vem a fulana que fala mal de todo mundo, colocar versículos bíblicos. Eu vi uma coisa assim. Falar de Deus é a coisa mais fácil do mundo. Principalmente esse Deus que nós criamos, esse Deus que é uma arma, esse Deus, né, que é usado por multidões há séculos para aprisionar, esse Deus que foi utilizado para escravizar, esse Deus que é utilizado muitas vezes como comércio, desde que o tempo é tempo que Deus é usado assim. Por quê? Pela mensagem que ele passa, pela facilidade que se tem e principalmente quando as pessoas não buscam o estudo e principalmente quando as pessoas não buscam se aprimorar para que nada nem ninguém possa falar de Deus de uma forma que você não tem esse conhecimento. Deus é muito íntimo de cada um e basta ter o bom senso para saber onde você está se colocando. E não é a crença, gente, não é a crença, mas essa não utilização de Deus como arma mesmo. Então, assim, falar de Deus é a coisa mais fácil do mundo. É decorar a Bíblia, é decorar doutrinas, é decorar e falar. Exercer a palavra de Deus é outra, totalmente diferente. A Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus foi Jesus. Para você exercer realmente o que foi pregado por Jesus, requer muita capacidade de lutar, de aprender e de executar. Então, nem sempre falar em Deus significa que a pessoa está andando corretamente, né? E nem que está buscando andar. Muitas vezes ela nem acredita nesse Deus que ela prega. Esse Deus que ela prega é um Deus próprio dela. Então, não se sinta mal por isso. Cada qual será tido com as suas próprias, né, seus próprios atos. Cada qual é conhecido pelos frutos. Então, não se preocupe com isso. Muito bem, Débora. Eu acho que é um bom começo, né? Acho que é um bom começo, você está certa. Isso mesmo.
Alguém está falando que está lendo Gênesis, que é muito bom. Pessoas vindo a Brasília, né, que eu já vi. Juazeiro do Norte. Juazeiro vai demorar um pouquinho para mim voltar, mas com certeza voltarei, né? Minha cidade é muito próxima de Juazeiro, muito próxima mesmo. Obrigada, Lani. Vamos fazer uma oração? Alguém me pediu uma oração. Cris Consultora. Um beijo, Cris. Essa é importante. Mayra, mas a Bíblia não... Mas e a Bíblia? Não devemos seguir tudo o que está escrito? Então, a época que a Bíblia foi escrita, não sei se vocês sabem, mas foi 100 anos depois do desencarne de Jesus Cristo, né? 100 anos depois. A Bíblia não foi escrita simultânea com a vivência de Jesus. Daí você já vê o tanto de tempo depois que demorou a ser escrita. Só aí tem um lapso de tempo e uma forma de escrita diferente. Depois ela foi traduzida milhares de vezes, e com isso foi se modificando palavras. Ela foi escrita em hebraico e em grego, o que muitas palavras são de difícil tradução para o português, por exemplo. Existem bíblias que falam sobre não consultei os médios. Essa palavra médio só surge com Allan Kardec em 1857, essa denominação. Então nenhuma bíblia poderia ter sido escrita com 2, 3 mil anos atrás, né? Com milênios atrás, aliás, de forma a escrever essa palavra. O problema não é o que está escrito nela, mas todas as modificações. Mas nenhum livro se deve seguir, né? Sem raciocinar. A fé raciocinada. Ela precisa ser raciocinada. E a Bíblia não é um livro profético, um livro para ser seguido. É um livro para ser estudado, é um livro para ser contemplado. É um livro para que a gente possa aprender várias coisas que vários povos ali presentes, né, estavam e cometeram de erro e que a gente poderia melhorar. Mas a gente segue muitas vezes ainda errando. E é os mesmos erros que estão lá descritos. Ou seja, às vezes a gente só lê, né, a Bíblia, a gente não vivencia ela. Então não, os atos têm que ser regidos pelos princípios cristãos, na verdade, viu? Vamos então fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais e dessa forma pedir nesse domingo em que nós podemos e tivemos a oportunidade de estar juntos, de poder agradecer a Deus Pai por todas as coisas. Vamos iniciar a nossa oração de hoje agradecendo pela nossa vida terrestre, agradecendo pelos nossos familiares, agradecendo pelos nossos problemas, pelas nossas faltas, pedindo perdão pelas nossas atitudes. Hoje nós pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, protege a todos que estão vivenciando essa encarnação junto conosco. Pedimos pelos irmãos em estado de necessidade nas ruas, que o Senhor possa enviar anjos encarnados para ajudar todos aqueles que precisam. Pedimos ainda, Senhor Pai nosso, que visite todos os lares de acolhimento de idosos e de crianças, que eles possam ser atendidos pela espiritualidade. Pai amado, pedimos envie as falanges amigas de Bezerra de Menezes a todos os hospitais e todas as casas em que nossos irmãos sofrerem as mazelas físicas. Dá a cura a quem for de cura. Pedimos pelos nossos irmãos que estão em depressão, enfrentando as doenças psicológicas, mentais. Pedimos pelos nossos irmãos que estão enfrentando as doenças espirituais. Liberta-os, Senhor. Liberta-os com o teu amor de Pai. Maria Santíssima, Mãe da humanidade, acolhe todos os filhos que foram rejeitados. Acolhe todos aqueles que nesse momento precisam do teu colo. Acolhe os nossos irmãos que tiraram a sua própria vida no ato de desespero. Mostra a eles o teu amor de mãe, teu amor maternal, teu amor sem julgamento e sem preconceito algum. Maria abraça todos os filhos que as mãezinhas aqui deste plano já não podem mais tocar, mas que teus braços alcançam. Pedimos ainda por todas as famílias, todas as gestantes, as tentantes, por todos os casamentos, todas as relações conjugais. Pedimos pelos namoros, pelos noivados, que nasçam famílias cada vez mais fortes a trilhar o caminho da encarnação.
Pedimos ainda, Senhor, por todas as igrejas, templos, centros espíritas, terreiros, todos os lugares que professarem a fé em Teu nome, que Tu ali possa estar. Pedimos pelos nossos irmãos que não creem em nada, mas que, mesmo dentro da sua falta de crença, podem executar um bom caminho dentro dos princípios cristãos. Pedimos por todos aqueles que divulgam o Espiritismo, pedimos por todos aqueles que são espíritas, para que continuem nesse caminho muito difícil. Pedimos pelos nossos irmãos de todas as religiões, que eles possam ser bons católicos, bons evangélicos, bons em qualquer religião que se possa escolher. Que o amor de Deus e o amor ao próximo seja sempre a nossa bandeira. Pedimos por todas as ONGs, todas as casas de caridade, todos os voluntários do mundo inteiro que fazem o bem ao próximo. Pedimos ainda, Senhor, por todas as autoridades, pelos países que estão sofrendo a guerra, pelos países que estão sofrendo as perseguições. Nós te pedimos, Senhor, levai a tua esperança e o teu amor. Pedimos por todos os médios, todos os líderes religiosos, pedimos por todos aqueles que desencarnaram hoje e aqueles que estão fazendo a passagem desencarnando nesse momento. Que a espiritualidade possa recebê-los com seu amor paternal, com seu amor maternal, com seu amor fraternal. Te pedimos, Senhor, por todos nós, pelos nossos empregos, pelos desempregados do mundo inteiro, para abrir as portas dos empregos. Nós te pedimos pelos estudantes, aqueles que estudam para vestibulares, aqueles que estudam para concurso público e aqueles que buscam a sua profissionalização. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que clamam em Teu nome. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento buscam o consolo. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Um beijo grandão no coração de vocês, já até deu uma escurecida. A gente se vê durante a semana inteira. A obra da Casa da Caridade segue e, se Deus quiser, nós vamos conseguir terminá-la. Daqui a pouco vai começar o programa das crianças. Qual é o programa? É o projeto. A gente precisa fazer a festinha e os brinquedos das crianças. A gente precisa fazer as entregas e tudo mais. Visita aí o Instagram da Casa da Caridade e nos ajude. Beijo grande no coração de vocês.